Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria também de saudar a todos que me ouvem com a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Eu agradeço a Deus a oportunidade, agradeço o convite do pastor Jarbes e vamos passar juntos aqui estes momentos refletindo à luz da palavra de Deus. E eu gostaria de abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e nós vamos ler os versículos 11 e 17. Você pode acompanhar na sua casa, onde você estiver. Diz assim a palavra do Senhor: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Eu gostaria de meditar com todos vocês sobre o seguinte tema: engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Eu já ouvi muitas vezes uma frase que é muito conhecida: as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Isso significa que, se alguém fala ou ensina algo que ele não sabe ou que não vive, ele não tem autoridade sobre o que está falando, fazendo ou ensinando. Nós acabamos de ler um texto no livro chamado Atos dos Apóstolos. Quem escreveu esse livro foi Lucas, o médico amado, que era companheiro de Paulo nas suas viagens, amigo íntimo de Paulo, e ele era testemunha ocular da maioria das coisas que aconteciam naquela época que foram descritas neste livro. Ele dá detalhes da vida do apóstolo Paulo, homem que ele conhecia de perto, e ele sabia que o apóstolo Paulo tinha autoridade, ou seja, suas palavras eram convincentes, tinham peso, ela era justificada, a palavra de Paulo, pela autoridade recebida de Deus. Então, dentro deste tema proposto, eu gostaria de fazer uma pergunta para nós meditarmos, para nós refletirmos neste momento. O que é preciso fazer para engrandecer o nome do Senhor Jesus? Você que está me ouvindo talvez possa pensar que a resposta óbvia a esta pergunta se encontra aqui no versículo 11 da palavra que nós acabamos de ler. Eu vou ler de novo, só a primeira parte aqui do versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, obviamente, talvez você possa pensar que para engrandecer o nome do Senhor Jesus, seja preciso fazer milagres. Vamos analisar. Como alguém pode engrandecer o nome de alguém que ele não conheça? Paulo, esse homem que a Bíblia mostra que fazia milagres extraordinários, Deus fazia milagres extraordinários por meio dele, era uma pessoa que precisou, em algum momento da sua vida, conhecer Jesus. E olha que ele vivia perto da região onde Jesus vivia. Ele, em algum momento da sua vida, foi contemporâneo de Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus,
eles eram contemporâneos. Eu poderia afirmar, não com toda certeza, mas talvez Paulo tenha estado nos mesmos lugares, ali onde Jesus estava realizando o seu ministério e ali a multidão estava passando. Talvez Paulo estivesse ali. Ele ouviu falar de Jesus com certeza, porque nós podemos ver aqui no capítulo 7 de Atos, que um homem chamado Estevão, homem que a Bíblia diz que era cheio de fé e do Espírito Santo, a serviço da obra de Jesus, ele foi apedrejado, foi morto, apedrejado, ele foi julgado e condenado. Por quê? Por realizar a obra de Jesus. E aí a Bíblia cita que as testemunhas da execução de Estevão depositaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. E este Saulo, ele devastava os seguidores de Jesus, ele fazia mal à igreja de Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia os cristãos, e certa ocasião ele pediu autorização para ir a Damasco, para poder prender todo aquele que estivesse no caminho, que era seguidor de Jesus. Aí, neste caminho para Damasco, onde ele estava indo, ele ouve uma luz no céu, a Bíblia diz, e uma voz, ele vê uma luz dos céus, e ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai perguntar: quem és, Senhor? Aí a voz responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele momento, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, ele não apenas passa a ser conhecido pelo nome de Paulo, mas ele se torna uma nova criatura, uma nova criação. E logo depois, ele mesmo escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, falando da experiência que ele teve, olhando para ele mesmo e deixando registrado: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós encontramos no livro primitivo de Jó uma das passagens mais belas e maravilhosas da Bíblia. No capítulo 42, no versículo 5, está registrado: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu tenho te visto face a face. E Jó estava falando de Deus, coisa maravilhosa. Tem muita gente que se diz homem de Deus, mulher de Deus, servo de Jesus e serva de Jesus, mas não conhece nem Deus e nem Jesus, porque ninguém pode vir a Deus Pai se não for pelo Filho de Jesus. Eu quero concluir esta reflexão dizendo que Paulo fazia milagres extraordinários, não para autopromoção, mas pela vontade de Deus. Ele era usado por Deus, ele estava sendo usado por Deus para fazer a sua obra, segundo a sua soberana vontade. Eu gostaria de ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 20, para que nós possamos refletir um pouco acerca da pessoa de Paulo e daquilo que Deus fala conosco neste momento. Diz assim, Paulo, fazendo as suas saudações finais na segunda carta a Timóteo, ele diz assim: Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Ora,
Se Paulo curava tantas pessoas e fazia milagres extraordinários, por que ele deixou o seu amigo Trófimo doente? Olha, na segunda carta que Paulo escreveu a Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, ele diz que orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse dele um espinho na carne. Nós não sabemos, na essência, o que era esse espinho na carne, mas certamente era uma dificuldade que ele tinha, que talvez o entristecesse, que talvez o enfraquecesse, mas ele pediu a Deus que retirasse dele aquele espinho na carne, e Deus lhe respondeu assim: a minha graça te basta, ou seja, é suficiente para você, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero concluir dizendo que eu e você, com pandemia ou sem pandemia, precisamos apenas da graça e da misericórdia de Deus para vivermos neste mundo que Ele colocou para que nós vivêssemos, refletindo a sua luz diante dos homens, e assim vivermos engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E como no início eu saudei a todos vocês, eu quero saudar no final, com a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.